Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos para o versículo 31 e dele até o 35. Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 31 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, e te pedimos que por meio dela tu venhas falar conosco nessa manhã, dando-nos, ó Deus amado, compreensão em ti, ó Pai, para que assim, ó Deus, assimilando, recebendo nós a tua palavra no nosso coração, ó Pai amado, possamos então, ó Senhor, ser fortificados por ela e preparados para o dia a dia, Senhor, e para uma compreensão, ó Deus amado, a respeito deste mundo que nos cerca e a respeito, Pai, do teu reino, ó Senhor amado, nessa terra. Graças te damos, então, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Essas são parábolas que explicam o reino dos céus, ou o reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus, sempre a mesma coisa, são sinônimos, né? São expressões que, na verdade, falam de uma mesma coisa, de um mesmo período histórico, que é o período que compreende, né, a vinda do Senhor Jesus, o primeiro advento da vinda do Senhor Jesus, e o segundo advento, a segunda vinda de Jesus. Mas também compreende, obviamente, isso de modo imperfeito. De modo imperfeito, o reino de Deus compreende historicamente o primeiro advento e o segundo advento, até o segundo advento, mas de modo perfeito, então, por toda a eternidade. O reino de Deus, ele foi inaugurado em Jesus, não é isso? E ele permanecerá para sempre, será aperfeiçoado na sua segunda vinda pela glorificação dos santos, ou seja, quando nós formos glorificados, não é isso? Quando todo o pecado for banido, quando não houver mais lugar para o pecado em nós, não é isso? E quando a morte também tiver sido banida, não houver mais lugar para a morte também igualmente em nós. Então, essas são parábolas que, todas essas parábolas expressam verdades sobre o reino de Deus. E dentro dessas verdades está também esta que hoje está diante de nós, que é sobre o crescimento do reino de Deus. Porque pensa bem naquelas pessoas que estavam vivendo nos tempos de Jesus. Pensa bem nos discípulos de Jesus, tendo sido chamados por ele, caminhando com um homem, Jesus, um homem desarmado, um homem que não tinha projeto político, não tinha projeto militar, um homem que não tinha nenhuma das coisas que geralmente, vou usar uma palavra que é moderna hoje, né, empoderavam as pessoas naquele tempo. Né? Um homem que não usava dos poderes deste mundo, que não tinha uma proposta sequer, nem uma proposta, um ideal de usar poderes deste mundo. Eles, obviamente, se não estivessem vendo os milagres que viam, se não percebessem que aquilo de fato era de Deus pelos milagres que eram realizados, eles não teriam nem como imaginar que aquilo poderia dominar meio mundo, digamos assim, ou influir em toda a humanidade. Em poucas dezenas de anos e depois em poucos séculos,
séculos, influir sobre toda a humanidade. Jamais. Mas o que Jesus está falando aqui é que o reino dos céus, o reino de Deus, é como a semente da mostarda. A semente da mostarda era a menor semente que eles conheciam naquela região. Mas a mostarda dá uma árvorezinha, né? Dá uma árvore, depois um arbusto grande, digamos assim. Mas é uma semente muito pequena. E o que ele está falando aqui é justamente dessa propriedade do reino de Deus, do reino dos céus. O reino dos céus ia crescer de qualquer jeito como cresceu. Imaginar que um homem sem armas, sem projeto político, sem nenhum discurso de violência, sem nenhum grande discurso sedutor, porque ele não prometia riqueza, né? Nada disso. Como é que eles iam imaginar? Quem ia imaginar que esse discurso prosperaria até influir em toda a humanidade? Ninguém. Jesus está anunciando uma característica do reino de Deus, que também é um sinal de que ele é de Deus. Porque Deus fez crescer essa semente e fez com que esse reino se expandisse absurdamente, né? Ao longo da história humana. Ele simplesmente avançou sobre a sociedade humana de tal modo que toda a sociedade do mundo todo, né, chegou a ser influenciada por isso. E ainda hoje muito embora comece a murchar o nosso pé de mostarda, né? Na verdade, os ataques estão crescendo, mas não será extirpado dessa terra, de modo algum. Quando Jesus voltar, ele encontrará aqui a sua igreja. A igreja de Cristo estará nessa terra. Maior ou menor, pouco importa. A igreja de Cristo estará nessa terra. Na verdade, a igreja de Cristo nunca foi grande, o rebanho sempre foi pequenino. Dizer-se cristão é uma coisa, ser de Cristo, de fato, é outra muito diferente, né? Eu posso dizer que essa igreja tem no hall de membro mais de 500 pessoas. Quantas pessoas são do reino dos céus, de fato? Eu não sei. Não tenho como saber. Espero apenas que seja um bom número, né? Mas eu não tenho como saber. Alguns dá para a gente perceber. Pelos frutos nós conhecemos as árvores, mas não dá nem para conhecer as árvores todas daqui, né? Como conhecer-lhes os frutos também, não é isso? Mas o reino dos céus é isso. Uma vez plantado, ele viria a crescer. Como pessoas poderiam olhar para Jesus e imaginar que aquilo prosperaria? Os próprios discípulos murcharam quando ele morreu na cruz do Calvário. Muitos deles ficaram intimidados e amedrontados. Na sua prisão e crucificação, todos eles fugiram, só sobrou João, porque ele era novinho. Então as pessoas costumam pensar assim, rapazinho, deixa ele para lá, ele não vale nada, isso é um garoto, né? Ele era um novinho, ele tinha talvez 17, 18 anos, só sobrou ele, o resto saiu. E muitos deles ficaram desanimados, os próprios discípulos mais próximos, os apóstolos, né, vamos dizer assim, ficaram desanimados. Você vê aqueles dois homens indo, né, no caminho da cidadezinha de Emaús, após a morte do Senhor Jesus, né? Jesus havia ressuscitado, eles não sabiam, e eles estavam desanimados. Esse era o sentimento da igreja naquele momento. Eles não conseguiam compreender o que aconteceu, porque eles estavam tão animados, que eles viram os milagres, viram os sinais, e se animaram, e de repente, o seu líder estava morto, né? E eles murcharam. Mas a ressurreição do Senhor Jesus trouxe uma outra visão a eles, uma outra compreensão. Porque o reino dos céus, ele não é desse mundo, ele está nesse mundo. Mas não consiste também de palavras, mas de poder. É poder de Deus sobre a terra. Amém? Mas esse reino, ele se expande. E nós não devemos nos encolher nessa tarefa. Nós somos parte do reino, nós somos parte dessa expansão também. Como? Pela pregação do Evangelho. A pregação, ela é validada. A pregação, falar simplesmente, não adianta, porque se fosse só questão de falar, a gente fazia uma bela gravação que expressasse tudo que tem a respeito do reino de Deus e todo mundo aqui papagaiava isso. Não precisa nem falar não, dá um CD para alguém ou dá uma gravação, sei lá, manda procurar no YouTube e aí a pessoa então só de falar. Mas o que valida a pregação é aquilo que segue a pregação. Jesus falou, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. E também falou a respeito dos seus discípulos, que eles pregassem por toda a terra, não é isso? E que eles curassem os enfermos, enfim, fossem orando pelas pessoas. Esses sinais, não são só esses prodígios que evidenciam, que validam a pregação. Eles validam a pregação, sim, eles acontecem. Deus opera maravilhas
naqueles que ele quer chamar e resgatar. Mas também um sinal para esse mundo, para que o mundo conheça de quem nós somos, são fazermos as mesmas obras de Cristo. Ou seja, Jesus disse, olha, que eles, na sua oração sacerdotal, na sua oração ao Pai, ele disse no Evangelho de João, que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. A nossa unidade e amor em Cristo também faz conhecer, dá conhecimento ao mundo que a palavra que nós pregamos é a palavra da verdade. E quando há desunião, quando há briga, quando há racha, quando há contenda, isso invalida. Porque nós dizemos que o nosso propósito, a pregação que nós anunciamos, ela traz como regra o amor. E como é que o amor pode conviver com a contenda, com o conflito, com a hostilidade e com a divisão? Não é? Por isso, cada um deve se submeter ao seu irmão em amor. Não é? Ou seja, nós devemos ter uma relação perdoadora com os demais, não complacente, mas perdoadora com os demais. Lembra da parábola do joio? Falamos semana passada. Complacência é uma coisa, né? Misericórdia e perdão é outra, bem diferente. Não é isso? Complacência é tolerar indefinidamente o erro. Misericórdia e perdão é acolher o arrependido e recebê-lo sem reservas, o arrependido. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que expandir o reino pregando a palavra de Deus. E isso é para cada um de nós. É da natureza do Evangelho e da natureza do reino de Deus a expansão pela pregação da palavra, a comunicação deste reino. Só que uma das mensagens, um dos ataques contra a igreja é a ideia do politicamente correto, do cada um com seu cada um. Que você não pode falar dos valores cristãos fora da igreja. Isso foi o que quis fazer Marta Suplicy, tentando fazer com que a igreja aceitasse a PL 122, ou os cristãos aceitassem a PL 122, falando qualquer coisa que tivesse contra o homossexualismo apenas dentro da igreja, e não lá fora, ou seja, guetizando a igreja, tornando a igreja e os seus ideais como parte de um gueto, que só pode ser falado dentro de 4 paredes, não pode ser pregado ao mundo. Mas Jesus disse, ide por todo mundo. A gente não prega só isso, né? A gente prega no sentido geral todas as coisas, mas parte da pregação do Evangelho é a condenação do pecado, não do pecador. Quem vai condenar o pecador é o Senhor na sua vinda. Mas o pecado, a igreja de Jesus Cristo tem que condenar aqui e agora e todo dia. Amém? Tem que condenar aqui, agora e todo dia. Mas o espírito desse mundo quer que você pregue só dentro das paredes. Né? Ou seja, que você fale para si próprio, não fale para os outros. Mas Jesus diz, ide por todo mundo e pregar esse evangelho às nações. Amém? Então, mais importa servir a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Tudo isso faz parte de um plano que não é das pessoas, é de Satanás. Eles apenas são usados porque simplesmente preferem o espírito desse mundo, mamon, do que qualquer outra coisa, as riquezas do que o Espírito de Deus. Amém? Então, essas duas parábolas do grão de mostarda falam sobre isso, a do fermento a mesma coisa. O fermento também tem essa propriedade. Se você tem uma coisa, qualquer coisa na sua casa que mofe, você pega uma laranja, já viu uma laranja quando ela dá aquele mofozinho assim do lado de fora? Deixa ela no saco ou na gaveta com outras laranjas, para você ver se daqui a 3 ou 4 dias, todas as outras não estarão igualmente mofadas. O fermento, ele nada mais é do que um fungo, um mofo. E quando a pessoa pega um pouco de farinha que está fermentada e põe no meio do restante da farinha ou da massa, em pouco tempo toda a massa estará fermentada. Toda a massa se expandirá, terá fermento. Por quê? Porque é uma expansão. O fermento, o mofo a gente não entende como tendo sementes, né? Mas ele tem esporos. Todo fungo, cogumelos, soltam esporos o tempo todo. E são como se fossem sementes muito pequenininhas e que tem uma expansão, uma vez que germinou, tem uma expansão absurda, imensa. Uma das minhas filhas, não sei se ganhou de presente, agora não lembro mais, ou se comprou
um cogumelo. Na verdade, comprou um toco de madeira envolvido em plástico. Né? Levou para casa com a instrução de que tinha que fazer um buraco no plástico e botar água todo dia. Botou água 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada aconteceu. Né? Já dá vontade de rir, de ficar pensando assim, pagou por um toco de madeira. Mas um belo dia apareceu uma coisinha agarrada ali. E o crescimento, a partir do momento que apareceu, o crescimento é absurdo. De você perceber, de um dia você chegar e olhar aquilo, e está de um tamaninho, e no outro dia já está 3 vezes maior, e mais adiante já está um negócio desse tamanho. Já estou pensando assim, quando é que nós vamos comer esse cogumelo? Antes eu já estava pensando, primeiro eu estava pensando assim, quando é que eu vou começar a zoar ela, dizendo que ela deu dinheiro por um pedaço de toco de madeira? Agora eu estou pensando assim, quando é que eu vou comer esse cogumelo? Nem sei que cogumelo é aquele lá, mas é bonito, ele tem uma cor coral assim, parece um coral, dá até pena de comer, mas a boca é terrível. Né? Mas é assim mesmo, o reino de Deus também é assim, você olha, ele não está ali, mas de repente ele explodiu. Ele entrou no coração de uma família, ele entrou no coração de uma comunidade, ele entrou numa sociedade, numa nação inteira. É que Satanás vem e rouba muito das sementes, oprime os cuidados desse mundo, os apetites das pessoas, enfim. Mas, quando cai em terra fértil, se espalha. E aqui, então, está falando sobre crescimento. Mas, meus irmãos, crescimento é um ato de Deus, ele vai acontecer. Mas Deus usa pessoas para isso. Que nós sejamos usados para isso. Amém? Que nós não fiquemos de fora, mas sejamos parte dessa obra de Deus. Porque Deus atua nesta terra por meio dos homens que nele creem. Deus não é um invasor nessa terra. Lembra que ele deu o governo dessa terra a Adão? Quem é descendente de Adão aqui, levante a mão. Eu sou. Biologicamente somos. Também sou descendente do Senhor, né? Pelo seu Espírito. Mas somos. Ele deu o governo à humanidade. Então o Senhor não usurpa e Ele não retira aquilo que Ele fez. O Senhor não mente e não atenta contra a sua própria justiça. Se Ele entregou a nós, então tudo que acontece aqui tem que passar pelo ser humano. A pregação do Evangelho tem que passar pelo ser humano. O poder de Deus se manifesta através do crente que ora. Que vive segundo a vontade de Deus. Que Deus é justo. Deus não dá pernada nem em Satanás. Ele não passa a perna no sentido de enganar, ele não engana nem a Satanás. Deus é justo e verdadeiro, linear no seu propósito. Deus não escreve o certo por linhas tortas, as linhas de Deus são retas, os nossos olhos é que são tortos. Os nossos olhos é que são maus e distorcem e fazem parecer torta uma linha que é reta. Esse óculos que eu estou usando aqui é um multifocal. Toda vez que eu quero... Eu sempre fui muito bom de perspectiva e de ver linhas retas ou linhas tortas. E quando eu chego numa obra, muitas vezes eu olho e as linhas estão tortas e eu tenho que falar, eu cuido muito disso, tenho que dizer, não, olha, isso aqui está torto. Mas esses meus óculos me enganam agora. Eles fazem com que essa linha reta aqui, chegue lá na frente, ela faça uma curva por causa de um desvio óptico. Né? Mas é uma reta, eu sei. Eu tiro os olhos, vejo uma reta borrada, mas eu vejo. Os olhos é que são maus, não são as retas que são curvas. Não na nossa perspectiva terrestre. Talvez numa coisa fora da terra podia ser. Mas é assim. Aí Jesus fala aqui no versículo 34, 35, a palavra de Deus diz, desculpe, todas essas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, sem parábolas, nada lhes dizia. Jesus pregava às multidões por meio de parábolas. Aos seus discípulos ele falava de um modo direto e explicativo muitas vezes, mas às multidões ele pregava por meio de parábolas. E aqui a palavra de Deus apresenta como justificativa para esse comportamento, ou para essa linguagem que Jesus usava, como sendo cumprimento de uma profecia, que está lá no Salmo 78, no versículo 2. Essa profecia diz assim, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação
e aí temos 2 colchetes do mundo, esse colchete do mundo, tudo que está dentro de colchete na Bíblia não faz parte do original, é apenas explicativo, né? Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação. Desde a criação, obviamente, do mundo, de todas as coisas que existem, de todo o universo. Amém? Então, meus irmãos, aqui está a razão pela qual Jesus falava por parábolas. Ele também apresentou uma outra razão. Para que aqueles que não recebem a palavra de Deus, não acolhem com amor, com apreço a palavra de Deus, não compreendam. O mundo não pode compreender a linguagem de Cristo. A igreja, os eleitos, aqueles a quem ele se dirige, estes compreenderão. Amém? Para o mundo é loucura, para o mundo não faz sentido, para o mundo é ilógico, mas para aquele que se salva, para aquele que para quem está destinada essa palavra de fato, este a compreenderá e ele se achegará a Cristo. Amém? Então, meus irmãos, o reino vai se expandir. E se expandiu, aliás. Parece estar havendo um retrocesso, também estava previsto, porque antes que venha, e eu estava falando sobre isso ainda há pouco, antes que venha o anticristo, o homem da iniquidade, tem que vir primeiro a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Entende? Nações inteiras abandonarão a fé. Aliás, já existe na Europa países inteiros, lógico, não sempre há ali um remanescente fiel, mas abandonaram a fé. A Escócia foi um lugar extremamente cristianizado. Hoje em dia os seus templos são vendidos para serem boates, para serem shoppings, lojas, cafés, museus e coisas parecidas. Isso acontece também na Inglaterra. A França, hoje em dia, não é mais, não se pode dizer nem católica, porque o francês que se diz católico não frequenta a igreja, não crê nas doutrinas católicas, eles são apenas nominalmente. A Alemanha, que foi um centro nervoso da reforma protestante, onde houve tanta briga pela palavra da verdade, hoje é outro deserto espiritual. Entende? É outro deserto espiritual. Antes que venha o obreiro da iniquidade, virá a apostasia. A apostasia está crescendo, o abandono da fé está crescendo. A sociedade europeia é pós-cristã, não é mais uma sociedade cristã. É pós-cristã. A sociedade americana está também se descristianizando. E aqui no Brasil já começou o processo também. Então, olha para os sinais dos tempos. Olha para os sinais dos tempos. A gente não sabe quando serão as coisas. Não dá para prever tempos e datas, mas os sinais estão por aí. A apostasia está crescendo, a iniquidade está campeando, está crescendo. Hoje em dia, os sinais políticos são cada vez mais propícios a um governo central, já existe influência central, governança central, por meio das agências da ONU. Só não existe um governo centralizado, mas já há governança central. Já existe hoje os meios de comunicação necessários para a pregação do Evangelho a todas as nações. Isso também é um requisito. Jesus não volta antes que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Note, não a todas as pessoas, mas a todas as nações. A todas as nações. Os sinais estão aí. Cristo virá em breve. As coisas que estão escritas para o tempo do fim hão de acontecer em pouco tempo. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, temos que continuar crescendo e avançando, pregando, enfim, aonde pudermos crescer, continuar crescendo, até que se completem os dias e o Senhor venha em toda a sua glória. Amém? Senhor amado, graças te damos, ó Senhor, porque o teu reino não depende de poderes humanos, porque nós somos muito fracos. Nós somos muito falhos, muito pouco determinados e muitas vezes, ó Senhor amado, contaminados por toda sorte de cobiças, ó Senhor, e de paixões. Deus Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque se fosse pelos nossos méritos, tudo que alcançaríamos seria o inferno.
mas pela tua graça e pelos méritos de Cristo, é que nós almejamos a vida eterna e cremos, sabemos tê-la obtida pela justificação, porque Cristo pagou os nossos pecados, os pecados daqueles que creem nele, os pagou na cruz do Calvário. Senhor amado, graças te damos por isso, Senhor, de outra forma estaríamos perdidos, Senhor. Graças te damos porque atribuíste a nós, ó Senhor amado, a justiça de Cristo. E assim tens nos santificado, Senhor, por meio do teu Santo Espírito habitando em nós. Obrigado, Senhor, porque não escolheste, ó Senhor, as coisas poderosas, sábias e belas desse mundo, mas as coisas pequeninas e as que não são, para envergonhar as que são ou pensam ser. Obrigado, Senhor, porque tens derramado sobre nós a tua bondade, a tua graça e consolado teus filhos no dia a dia com a tua presença. Obrigado, Senhor, porque ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o interior, ó Senhor, cada vez mais é santificado e purificado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor amado, porque todo esse mal e toda essa maldade tem prazo, ó Senhor. Enquanto, Senhor amado, que a tua benignidade não tem limites, a tua misericórdia se renova cada dia, cada manhã. Obrigado, Senhor, porque não somos órfãos, temos Pai. Obrigado, Senhor, porque não nos abandonaste nessa terra, antes enviaste o Consolador que está sobre nós e em nós. Obrigado, Senhor, porque nós não somos enganados, ó Deus, antes a tua palavra, que é a verdade, traz à luz as coisas ocultas das trevas. Obrigado, Senhor, porque neste caminho quem vai adiante de nós é o Cordeiro Jesus. E nós não nos perderemos. Obrigado, Senhor, por tanta bondade e graça. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.